145. Sim, tá, achei. Salmo 145. Amém? Amém. É o cântico de Davi. Fala assim: eu te exaltarei, ó Deus Rei meu, e bendirei o teu nome pelos séculos dos séculos. Cada dia te bendirei e louvarei o teu nome pelos séculos dos séculos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, e a sua grandeza inescrutável. Uma geração louvará tuas obras, e as outras gerações e anunciará tuas proezas. Falarei da magnificência gloriosa da tua majestade e das tuas obras maravilhosas. E se falará da força dos teus feitos terríveis, e contarei a tua grandeza. Publicarão abundantemente a memória da tua grande bondade, e cantarão a tua justiça. Piedoso e benigno é o Senhor, sofredor e de grande misericórdia. O Senhor é bom para todos, e a sua misericórdia são sobre todas as suas obras. Todas as suas obras te louvarão, ó Senhor, e os teus santos te bendirão. Falarão da glória e do teu reino, e relatarão o teu poder, para que façam saber os filhos dos homens e as tuas proezas, e a glória da magnificência do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio estende-se a todas as gerações. O Senhor sustenta todos os que caem e levanta todos os abatidos. Os olhos de todos esperam em ti, e tu lhe dás o seu mantimento a seu tempo. Abre a mão e satisfazes os desejos de todos os viventes. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos que o invocam. Eu vou ler até o 18 só. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, e de todos os que o invocam em verdade. Amém? Vou ler só até o 18 aqui. Amém. Aqui fala, né, da bondade e a grandeza e a providência de Deus. O Senhor tem sempre suprido, né, todas as nossas necessidades em glória. Ainda que muitas das vezes a gente olha as circunstâncias e parece que vai desmoronar, quando tudo diz que não, uma voz nos encoraja a prosseguir. Tem até um louvor que fala isso. Então, muitas das vezes a gente vê ruindo as coisas do nosso lado, a vida sentimental ruim, a vida profissional também às vezes não está muito boa, ou não está trabalhando, as coisas tudo movendo contra as nossas vidas. Mas é nessa hora que a gente tem que exercitar a nossa fé, porque quando tudo diz que não, uma voz nos encoraja a prosseguir. Então, o Senhor fala que nunca viu o justo nem a sua descendência mendigar o pão. Se nós temos sido justos perante Deus, Ele não vai deixar faltar. Vai vir alguém, vai bater na tua porta, vai te dar a providência. Vai vir alguém, vai te dar um emprego, vai te indicar no emprego, né? Como aconteceu comigo, glória a Deus. Então, a gente não tem que se desesperar nas situações, porque em cada situação que nós passamos é um aprendizado na nossa vida. Vai nos fazer crescer, vai nos dar outra mentalidade. Em cada lugar que nós estivermos, nós vamos trazer algum crescimento físico, algum crescimento espiritual. Nós vamos aprender. Eu costumo falar que cada pessoa que passa na nossa vida, nós somos um cadinho de cada. Cada pessoa tem um aprendizado. Até com a coisa ruim, se a pessoa não deixou sentimentos bons, fez coisas ruins contra você, você tem que levar aquilo também como um aprendizado. Senhor, o que eu também podia melhorar? O que daqui essa situação me ensinou? Entendeu? Então, para que a gente não venha cometer os mesmos erros, porque às vezes nós estamos igual o povo no deserto, rodando em círculo e passando pelas mesmas dores, porque não aprendemos com aquilo ali. Então, enquanto a gente não aprende, é igual uma escola, a gente não vai passando de série, vai voltando para a mesma série. Não aprendeu não? Volta para a mesma série, até a gente aprender aquilo ali e Deus vê que a gente pode passar para outro degrau, outro nível espiritual, e aí a gente não vai passar por aquela mesma dor parecida, porque enquanto a gente não aprende, a gente
passando pela mesma luta. Mas aí quando Deus vê, não, minha filha aprendeu, então ela pode passar por outro nível. E cada nível vai ficando mais difícil, né? Igual o jogo videogame também. Cada nível que a gente vai passando vai se tornando a prova mais complicada. A gente vai ter que ter mais estrutura física, mais estrutura espiritual, para que a gente consiga passar aquilo ali, aquela prova e ser aprovado. Cada situação é uma provinha que a gente passa também, né? Então, muitas das vezes, se a gente falar algo assim, isso daqui é assim, assim, assado, daqui a pouco Deus vai nos testar se nós vamos agir daquela forma. Se nós não vamos ter caráter, se a gente vai agir certo com o nosso próximo. E nós todos os dias estamos sendo testados. Nosso caráter, nossa resiliência, se a gente vai se colocar no lugar do outro, do nosso próximo, se nós vamos amar uns aos outros como Cristo nos amou e nos deu um amor verdadeiro, tão verdadeiro que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer pelas nossas vidas. Nós não teríamos coragem de fazer isso para o nosso filho, entregar para morrer em favor de alguém, mas Ele se entregou por nós. A tal ponto chegou o amor imensurável do nosso Deus pela nossa vida. E a gente somos igual criança, às vezes a gente teima e quer fazer a mesma coisa. E Deus está falando, meu filho, não faça isso, você vai se ferir, você vai se machucar. E a gente às vezes teima em fazer, e aí Deus sabe que a gente vai passar pelas mesmas dores, pelos mesmos sofrimentos. E Deus, quando Ele nos instrui, Ele não quer que nós venhamos sofrer as mesmas consequências. Porque tudo que a gente plantar, certamente a gente vai colher. Isso é bíblico. Então não tem como fugir dessa lei espiritual. Aquilo que plantarmos, nós vamos semear. Então, por isso que a gente tem que ter cuidado como a gente fala com o nosso próximo, como a gente procede com o nosso irmão. Termos cuidado de, se a gente for exortar o nosso irmão, exortar em amor, que às vezes nós podemos até estar certo, mas se a gente falar uma palavra mais áspera, a pessoa não vai aceitar. Então temos que ter cuidado, ter amor em nosso coração, ajudarmos ao nosso próximo. Sei que é difícil às vezes a gente ajudar quem mais nos feriu e a gente estender a mão, mas a Bíblia nos ensina a fazer isso todos os dias. E geralmente aquele que mais te feriu é aquele que um dia vai precisar da sua ajuda, né? Então, e nós estamos dispostos a ajudar e a cumprir a palavra de Deus. Então Deus está sempre nos fazendo esse convite: cumpre a minha palavra, estenda a mão, ame, perdoe, porque às vezes a pessoa te fere e ela nem é o intuito dela te ferir, mas ela vai te ferir. Conviver com o ser humano, eu estava até conversando isso hoje com a minha filha. Minha filha, não deposita sua confiança no homem carnal, homem de modo geral, homem, mulher, porque só o que não vai te decepcionar na vida é Deus. Porque os homens vão te decepcionar. Não crie expectativa demais em ninguém, porque o nosso marido, o nosso patrão é Deus. A gente tem que depositar nossa confiança e nossa fé nele. Porque se a gente botar confiança demais em alguém, com certeza você um dia vai se frustrar. Porque o homem é falho, o homem não é perfeito, nós somos suscetíveis a errarmos. Então, quando a gente já pensa assim, poxa, eu não vou criar muita expectativa, você nem sofre. Porque você já não está criando demais confiança na pessoa. Você confia, mas você sabe que a pessoa é ser humano, vai estar suscetível a errar como você, como nós. Então você não vai sofrer tanto, entendeu? Eu aprendi com as minhas dores a não criar expectativa demais em ninguém. E aí a gente passa a sofrer, a criar uma blindagem no nosso coração para que a gente não sofra tanto na vida. E a gente passa a contar conosco e com Deus. Com Deus, Senhor, se um dia eu não tiver ninguém, eu tenho o Senhor, que nunca vai nos desamparar. Então quando a gente pensa assim, a gente passa a ser mais feliz, a ser mais plena e a esperar e confiar somente em Deus. Amém? Essa palavra de fé eu deixo para vocês que vão assistir. Não desista nunca de Deus, porque ainda que o homem falhe conosco, Deus nunca falha. E Ele está sempre disposto a levantar a mão, a falar: minha filha, levanta, você está caída, você errou, mas tem mais uma oportunidade, a misericórdia está sobre a sua vida. Então levanta, vamos embora. Você pecou, mas não quer mais pecar, igual a mulher adúltera, né?
Pecou? Você não quer mais viver nesse pecado? Então vai e não peques mais. Porque cada vez que a gente erra o mesmo erro, vai sendo mais dores e mais sofrimento. Então o intuito de Deus de falar para a gente não errar no pecado é para que a gente não sofra. Só que a gente não entende isso, a gente quer insistir nos nossos desejos, nos nossos desígnios, nas nossas vontades, e nem sempre a nossa vontade, a maioria da nossa vontade vai contra a vontade de Deus. Então por isso que a gente acaba sofrendo, porque a gente vai contra o próprio Deus. Então quem vai contra Deus não vai ser feliz, vai ser ferido. Então que venhamos ter esse cuidado, Senhor, que seja feita a tua vontade, não a minha, porque até onde eu fiz a minha vontade eu só me feri, eu só me magoei, eu só me frustrei, mas quando cumprir a tua vontade eu sei que eu vou ser verdadeiramente feliz, porque a nossa felicidade não está em ninguém, está em Deus. Então quando a gente compreende isso, a gente já compreendeu metade do caminho que Deus quer, que a nossa alegria e a nossa força está somente em Deus. E aí a gente não se frustra mais. Se as pessoas fizerem por você, você agradece. Se também não fizerem, você agradece. Você está sempre agradecido por tudo. E aí a gente passa a ser grato pelo alimento, pela casa, pela família, pelas pequenas coisas, pelo sol daquele dia, pela uma plantinha que você vê, olha que natureza linda. Você passa a se alegrar nos mínimos detalhes. E não é as coisas grandes que às vezes nos alegram, as coisas menores que Deus vai fazendo no nosso dia a dia. E às vezes você está com desejo de comer alguma coisa, aí vem uma pessoa no teu trabalho te dá, ou alguém fala, poxa, eu estou com isso daqui, estou guardado, eu pensei em você e te dá. Então você vê Deus movendo as coisas nas pequenas coisas. Então não é por coisas grandes, Ele nos mostra o poder dEle, a grandeza nas mínimas coisas. E quando a gente é grato, a gente passa a observar as pequenas coisas com gratidão. E é isso que eu deixo esse aprendizado, essa leve reflexão. Não sou uma pregadora eloquente, mas eu procuro servir a Deus em espírito e em verdade, como cada uma de nós aqui. Amém. Então, uns aprendendo uns com os outros, né? Isso é a lei da vida. A gente passa por essa vida para aprendermos uns com os outros e levantarmos aquele que está batido, está caído, dar um abraço, um sorriso. E isso nos faz ter alegrias de vida, nos dá motivação de vivermos uma vida com Deus. E pensarmos, quando eu partir dessa terra, qual o legado que eu vou deixar? Eu vou deixar um legado de amor, de misericórdia, ou eu vou deixar sentimentos ruins no coração de quem passou por mim? Então que venhamos refletir, qual o legado que nós vamos deixar para os nossos filhos, para os nossos amigos, e venhamos procurar deixar um legado de amor, de paz, de alegria e de esperança para aquele que está nos ouvindo, aquele que está ao nosso redor, porque muitas das vezes não é com o que a gente fala que a gente prega, é como a gente age, prega mais do que palavras. Então que venhamos refletir todos os dias nisso. Senhor, me ajuda a fazer a tua vontade. Não é somente estarmos na igreja no templo, é fazermos a tua vontade onde estivermos, porque o templo de Deus habita em nós. Então onde a gente estiver, a gente ali é uma igreja de Deus. E tem alguém olhando para a nossa atitude e vendo se ele está condizendo com o café que a gente prega. Então todos os dias a gente tem que estar preocupado em testemunhar o amor de Deus em nossas vidas. Amém? Essa palavra que eu deixo, e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Amém.